Bom, muito bom dia, boa tarde para quem nos acompanha. Para quem não me conhece, eu sou a Lorena, estou aqui com a Thaís, a gente faz parte aqui do projeto Inova Juntos. E o objetivo da reunião de hoje é justamente falar sobre o plano de trabalho do termo de intenção de cooperação que foi firmado ali em Portugal, na missão técnica do ano passado, na qual a equipe brasileira foi para Portugal, participou ali da missão técnica e trocou boas práticas, só para poder contextualizá-los aqui um pouquinho. Feito isso, a APES, o CISGA e a AMAL firmaram um termo de intenção de cooperação, na qual gostariam de conhecer ali os sistemas de compras compartilhadas de ambas as instituições. Feito isso, a gente aqui da equipe do Inova Juntos conversamos com os consórcios brasileiros e os municípios brasileiros, pedindo ali que elaborassem um plano de trabalho para dar continuidade nesse termo de intenção de cooperação. Nesse processo, muitos municípios aí já cooperaram, inclusive a APS ali também já fez um webinar ali com a equipe de Coimbra, então a ideia é que os municípios eles tivessem independência mesmo nesse processo de cooperação. E aqui a gente está nesse momento justamente para falar do plano de trabalho que foi elaborado ali pela APS e pelo CISGA. E eu gostaria, primeiramente, antes da gente iniciar, de passar a palavra aqui para o Joaquim para fazer uma abertura. E na sequência eu vou pedir para a Dani explicar um pouquinho ali o plano de trabalho. Pode ser? Lore, eu vou te pedir para que a gente possa se apresentar também, para todo mundo se conhecer, quem está representando o quê. Pode ser o Pode Rudimento, ser. ótimo. Pode ser. Deixa eu só ele conseguir conectar o áudio. Oi, Rudimar, bom dia. Você consegue nos ouvir? Bom dia, tudo bem? Sim, eu ouço bem. Tudo bem com Ótimos. vocês? Tudo ótimo. Aqui A também tá gente. ótimo. 3 graus tá maravilhoso. Uh, o Algarve, então, tá, o clima tá igualzinho. Acabaram de voltar de umas férias esquiando, né? Fiquei Né? sabendo. Joaquim, que É. bom te ver, Joaquim. Quanto tempo, Olá, pô. Valdemar. E a todos também, Sempre com um evidentemente, ar né? saudável. Estou com saudade de todos, com certeza. É, Rudimar, a gente estava aqui iniciando só a pedido também do Sérgio, a gente ia se apresentar e depois o Joaquim ia fazer uma fala institucional, tá bom? Você chegou, acho que no momento certo. Só a Lorena estava dando as boas-vindas e contextualizando aqui. Bom, eu sou a Thaís, como a Lorena disse, também acompanho o Inova Juntos. Tô mais ali no grupo 3, então acho que por isso que o pessoal dos consórcios do 2 não, talvez não me conheça. E passo aí a palavra para a Mal. Não sei se o Joaquim ou o Sérgio querem começar, só para a gente se conhecer. posso, com- posso começar eu. Portanto, eu penso que conheço a maior parte de todos vós. Portanto, sou Joaquim, Brandão Pires de Apelidos. Ah, Sou secretário executivo desta Associação de Municípios, da Comunidade Intermunicipal do Algarve, e desta Comunidade Intermunicipal, nesta reunião, está o Sérgio Inácio, que é diretor de departamento e que é enfim, o principal responsável pelo Inova Algarve aqui pelo Inova Juntos aqui no Algarve. Aqui no Algarve tem acompanhado este processo e vai continuar a acompanhar e oxalá ele progrida. Está uma colega que vocês não conhecem, que é a primeira vez que participa, que também foi mãe há pouco tempo, que é a Cristina Godinho, que vai participar na reunião, porque é responsável interna pela nossa central de compras, que depois o nosso consultor, que é o Dr. Tiago Monteiro, que é que vai fazer as despesas desta reunião, tem uma grande experiência em trabalhar em Portugal com os municípios, com as comunidades intermunicipais, com a Associação Nacional de Municípios, mas também com outros países da União Europeia. Uma grande experiência em contratação pública e, em particular, neste instrumento que nós utilizamos muito, que é a central de compras, e que eventualmente pode interessar aos nossos colegas brasileiros este, enfim, este instrumento, este mecanismo de compras conjuntas, enfim, de uma forma naturalmente adaptada à vossa realidade legislativa, mas o Tiago Monteiro não deixará de vos apresentar nesta fase o que é que poderá ser. O Sérgio tinha-me falado de uma ideia muito interessante, que penso que é o objetivo, ao fim e ao cabo, desta reunião, que é virmos a organizar conjuntamente um seminário sobre esta temática, sobre a central de compras. Não percebi que o Sérgio, nem ele talvez,
mas podemos aprofundar a ideia, se será presencial, se será online, mas se houver condições para presencial, eu julgo que tem todo o interesse em podermos vir a organizar um evento comum aos dois países, até eventualmente a mais, sobre esta realidade das compras conjuntas por parte dos municípios, pela central de compras ou outros. Penso que é isto que eu queria dizer agora no início. Não sei se os meus colegas, o Sérgio, ainda quer dizer alguma coisa. Acho que sim. E depois passamos a palavra, então, da nossa parte, ao Dr. Tiago Monteiro, que é nosso consultor. Sérgio, quer dizer alguma coisa mais? Doutor Brandão, é isso, está perfeito. Apenas, antes de passar a palavra ao Dr. Tiago, se ele me permite, tal como a Thais enunciou, convinha nós sabermos, portanto, quem são os colegas que estão do lado das entidades brasileiras, só para termos uma breve apresentação. Não sei se a Thais ou a Lorena conseguem fazer essa apresentação sumária antes de passar a palavra ao Dr. Tiago. O senhor fala do plano de trabalho? Das Das pessoas. pessoas que estão presentes nesta reunião, que entidades é que representam? A gente está aqui com o CISGA, representado pelo diretor executivo Rudimar. A gente também está aqui com os representantes da APES, que é a Daniela, o Rafael e o Vinícius. Primeiramente, eu vou passar aqui para a Dani, pode ser, para você se apresentar inicialmente? Pode ser sim. Olá, boa tarde para quem está aí do outro lado do oceano. Bom dia para quem está do lado de cá, passando frio ainda, né, Rudimar? Já que aí está frio na serra. Então, eu me chamo Daniela, eu sou coordenadora aqui do consórcio, estou acompanhando as atividades do projeto desde o começo. E hoje estou acompanhada do Rafael e do Vinícius, que são coordenadores aqui do consórcio. O Vinícius, ele coordena a parte de planejamento das licitações, das compras, e o Rafael coordena a parte de contratos. Então, a gente achou bacana eles participarem, né, que tem essa abordagem mais... Hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre o plano de trabalho, mas quando a gente, de fato, começar a botar a mão na massa, são eles quem vão tocar os trabalhos. Não sei se os meninos querem complementar alguma coisa. Obrigada, Dani. Rafael, Vinícius? Não, da minha parte é isso mesmo. Agradecer a oportunidade de estar participando desse projeto e fico à disposição aí para hoje e para a continuação do projeto no futuro. Obrigada, Rafael. Vinícius? A Daniela sempre cirúrgica aí nas apresentações, é isso aí, sou responsável pela parte preparatória aqui das licitações aqui na APES, e agradeço também por poder participar desse projeto. Peguei um bonde andando, porque eu estou há pouco tempo aqui na APES, mas estou tentando me inteirar aí aos poucos. Obrigada, excelente. Vinícius, Rudimar, por favor. Então, bom dia aos colegas brasileiros, boa tarde aos colegas portugueses. É um prazer estarmos juntos novamente, conversando, trocando experiências. Eu sou diretor executivo do CISGA. O CISGA hoje, diferente da última vez que nos encontramos, está com 26 municípios. Ingressaram mais 6. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade e exige uma qualificação permanente da nossa equipe também. E essa troca de experiências ela é muito importante para ajudar no desenvolvimento dos nossos projetos e ações. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa jornada de trabalho para todos nós. Obrigada, Rudimar. Então, para a gente dar aqui continuidade à nossa reunião, vamos, por fim, né, ao nosso plano de trabalho. Dani, eu não sei se você quer começar explicando um pouco como é que foi pensado esse plano de trabalho, quais são as expectativas da APES, juntamente ali com o CISGA, em relação a sistemas de compras compartilhadas que vocês gostariam de conhecer ali da AMAL. Certo, então vamos lá. Rudimar, por favor, você me interrompa sempre que preciso, viu? O que nós pensamos aqui, né? Enquanto central de compras, a gente pensa que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Aí, como o Rudimar aí acabou aumentando o escopo do consórcio ali da Serra Gaúcha, nós também agora somos uma entidade de compras multifinalitárias, não só da saúde, como o consórcio foi criado, né, há 25 anos atrás. Então, o que a gente pensou, né? Imaginamos que a gente já fez o plano de trabalho com Coimbra, né, Lore? A gente acha que deu super certo. E a gente pensou em replicar.
Claro que esse cronograma ele até está desatualizado, que a gente não conseguiu se reunir antes, né? Mas a gente não quis mexer nele sem conversar com os senhores, né? Para ver primeiro se as atividades que a gente propôs fazem sentido, e daí depois a gente vai ajustando o cronograma. Qual que era a nossa ideia, né? A gente fazer as reuniões justamente para a gente trocar ideia, né? Conversar o que vocês fazem aí, o que a gente faz aqui, né? Apresentar os processos de trabalho. Como que a equipe do Rudimar trabalha, como que a equipe da APS trabalha, como que a equipe da AMAL trabalha, né? Quais que são os objetivos, quais que são os gargalos, quais que são os problemas. E assim a gente vai identificando o que a gente pode replicar ou não, porque especialmente na parte de compras a gente tem essa questão da legislação, que talvez não nos permita ir tão longe como a gente conseguiu ir na saúde, né? Que fica mais fácil replicar algumas coisas. Então a gente pensou em. Não sei se vocês querem que eu apresente, que eu compartilhe aqui o plano de trabalho. Sim, seria interessante, Dani. Deixa eu achar. Só chegou, obrigada. Deixa eu achar onde é que ele está. Vamos ver se deu certo. Sim. Só dá um pouquinho de zoom. Então, peraí. Tá ok? Sim, por aqui tudo bem. Perfeito. Então, a gente pensou em fazer 4 reuniões inicialmente, né? A gente tinha botado aquele levantamento das demandas por meio do questionário, né? Que seria as principais pautas para execução, mas a gente, no primeiro plano de trabalho com Coimbra, a gente acabou cortando essa etapa para os trabalhos serem um pouco mais assertivos, um pouco mais dinâmicos, então a gente acabou cortando essa etapa. Então, a nossa proposta seria também cortar essa etapa do questionário. Então, seria a gente já iniciar com essas 4 reuniões. A gente poderia pensar um cronograma que não fique pesado para vocês, né? A gente sabe que todo mundo está super aí com agendas cheias, né? Então, a gente poderia fazer talvez uma reunião a cada 15 dias, enfim, justamente para a gente discutir quais são os pontos de interesse, como que são os trabalhos. A gente pode apresentar aqui na APS qual que é o nosso fluxo das compras compartilhadas, talvez vocês apresentem o de vocês, e assim a gente vai vendo o que cada um faz. Realizadas essas 4 reuniões, que daí se a gente fizer quinzenalmente, acho que em 2 meses a gente resolve essas reuniões, né? Aí a gente poderia fazer um diagnóstico, né? Eu acho que daí nós faríamos um diagnóstico nosso, talvez, não sei se é de interesse daí do pessoal do CISGA fazer um diagnóstico deles para ver o que se encaixa na realidade de cada consórcio, né? E a MAL também, enfim, né? Do que nós estamos nesse momento, as práticas apresentadas foram estas e a gente poderia replicar tal e tal ação. Feito isso, a gente aplicaria então essas boas práticas aqui, né? E a gente faria como se fosse um laboratório de experimentação dessas práticas, né? Poderíamos definir aí um período de 90 dias para ver como é que essa sistemática funciona dentro das nossas estruturas, né? E daí a gente, ao longo desse trâmite, né, dessa aplicação, a gente vai conversando também, vai alinhando. Faríamos mais algumas reuniões para discutir, né, quais que foram os problemas que a gente encontrou na aplicação da prática, porque a gente essa parte do compras é um campo muito teórico, né? Então a gente fica um pouco assim, né? Vamos comprar alguma coisa que a MAL compra, mas será que realmente é necessário aqui? Então a gente pensou em que são outras realidades, outras comunidades, enfim. Então nós pensamos em focar realmente no processo de trabalho. Que a gente acha que aí a gente pode ter algum ganho muito significativo. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa de uma maneira que não é a mais inteligente, né? E às vezes conversando com alguém que faz também, né? Não, mas eles fazem de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais assertiva, né? Sem preterir a legislação, as normas. Então, eu acho que essa troca de ideias aqui é bacana. E daí, feita essa aplicação prática, então, dessas, né? Do que a gente viu, do que vocês fazem, do que a gente faz aqui também. Aí a gente pensou em talvez fazer um seminário apresentando isso, né? Olha, a AMAL faz compras compartilhadas da seguinte forma. A APS faz da seguinte forma e o CISGA faz da seguinte forma. E a gente, né, congregou esses processos, né, e fomos aí ajustando alguns
algumas partes, alguns elementos do processo, conseguimos identificar que fazendo de tal forma a gente ganha tempo, a gente ganha, porque pelo menos para a gente o tempo é um inimigo, né? Os municípios sempre querem tudo para ontem. Então, a gente pensou desta forma, né? Tem essa questão da central de compras que a gente está, que o senhor Joaquim comentou, né? Que a gente pode talvez até criar uma central de, claro, né? Tudo vai surgir dessas conversas que a gente vai fazer, né? Mas essa central de compras, não sei, binacional, é um projeto bem audacioso, né? Mas por que não, né? Plantar uma sementinha aqui, né? A gente sabe que alguns consórcios fazem compras internacionais, né? De alguns itens específicos, então essa é a nossa proposta. Não sei o que os meninos querem complementar ali, o Rafa e o Vinícius, também o seu Rudimar, e para a gente ir ajustando o cronograma. Obrigada, Dani. Rudimar, Vinícius, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Eu gostaria. Então, não, eu acho que foi muito bem apresentado pela Dani. O objetivo exatamente, eu acho que é a gente ver os fluxos que cada um tem, né? E ver como a gente pode estar adequando as nossas realidades e trocando essas experiências. Nem tanto no foco no objeto em si, né? Porque tem particularidades, tem diferenciações, mas o fluxo já dá uma ideia da gente poder trabalhar com mais agilidade, mais celeridade, mais transparência, né? Também, que é uma outra questão importante, ainda mais agora aqui no Brasil, que tem a nova lei de licitações, que ela tem uma série de impactos novos, então, mais é a gente fazer esse processo de troca de experiência dos fluxos, troca de e construindo modelagens que elas o que deu certo aqui, o que deu certo lá, a gente ia ajustando, né? E essa experiência que a Mal tem de central de compras, ela é muito interessante para dar uma outra dimensão para o processo e mesmo para o consórcio, até porque nem a Dani comentou, né? Tanto o Cisga, eu não vou conseguir dizer APIS, para mim é o Cisanvia, eu não vou conseguir trocar esse nome de vocês, desculpa, Para a né, gente está vocês, difícil também. o Cisanvia, não tem como ser diferente, enfim, né? Mas para nós é importante ter essa troca para a gente poder conseguir e pensar essa central de compras, né, como um instrumento. Vários municípios tentaram fazer isso aqui na nossa região e os problemas foram enormes e não conseguiram viabilizar, né? Porque tem muita, porque no município a demanda, se para o consórcio ela é grande, para o município é maior ainda, né? Mas aquilo que o consórcio consegue absorver e dar a celeridade e agilidade, com fluxos bem estabelecidos, é melhor, todo mundo ganha. Então, eu acho que esse que é o nosso objetivo, né? Conhecer um pouco mais dessa modelagem da central de compras que a Mal tem, para que a gente possa, dentro dos nossos fluxos, ir pensando isso. E mesmo, talvez, mesmo o fluxo que a Mal desenvolve pode nos também despertar outras ideias, né? Acender outras luzinhas, outras lampadinhas para a gente ficar pensando, enfim, e trabalhando. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. E a Dani trabalhou bem ali, nós havíamos conversado juntos para montar esse cronograma, né? Enfim, ele vai sendo ajustado também, né? Conforme a demanda, conforme as coisas vão acontecendo, mas eu acho que num primeiro momento seria bem essas primeiras reuniões para ir alinhavando, para a gente ir construindo, vendo, para depois a gente dar os passos. Menos no objeto fim, menos na legislação, que tem as particularidades, e mais no fluxo do processo mesmo. É isso mesmo, Rudimar, é que eu acho que a gente, pelo menos eu falo aqui pelo consórcio, a gente está tão preocupado em fazer os nossos processos e entregar para os municípios, né, que a gente está com a cabecinha fechada e poder conversar com a Mal, poder conhecer a experiência deles enquanto central de compras, acho que pode nos agregar muito, né, a gente fica tão feliz de poder participar desse projeto, porque é uma oportunidade para a gente rever o nosso fluxo de processo e às vezes a gente está perdendo tempo numa coisa que, poxa, poderia ser feito de outra forma, a gente, né? Mas é que a gente realmente a gente baixa a cabeça e trabalha, a gente esquece às vezes de olhar para o lado e ver que tem tanta coisa bacana que pode ser feita, que pode agilizar, pode entregar um processo melhor para
os nossos municípios, né? Então, essa é a nossa proposta. Vamos ver o que os nossos colegas, né, Rudimar, se eles vão topar nos ajudar aí para melhorar os nossos processos aqui. Posso comentar ligeiramente, de curto, a vossa proposta? Eu acho que está muito bem estruturada e responde, está bem gizada, um bom plano de combate para o que pretendemos, onde pretendemos chegar. Acho que chamava a atenção de dois elementos que não são muito habituais e que acho que são muito interessantes e que foram referidos pela Daniela. A possibilidade da dimensão internacional da central de compras, que é uma ideia bem interessante, pode vir a ser explorada. Outro aspecto que vocês têm referido, e acho que ainda há pouco falava com o Tiago Monteiro também por telefone, que vocês prezam muito e que acho bastante bem, que é o fortalecimento dos mercados locais. Porque muitas vezes a lógica que está presente é sempre comprar da maneira mais barata e acaba por favorecer os grandes fornecedores de produtos e em prejuízo, muitas vezes, dos mercados locais. Portanto, ter logo no título esta preocupação, eu acho que é importante que se tenha logo isto em perspectiva. Nós aqui temos quase um tema recorrente e que temos vindo a querer introduzir e que tem que ver com os mercados locais, mas não só, que são a questão das cadeias curtas. As cadeias curtas, para que o percurso entre o produtor e o consumidor seja o mais curto possível, por questões ambientais. Muitas vezes, por questões ambientais, para as mercadorias, para os bens de consumo, não andarem a ser transportados milhares e milhares de quilómetros e, enfim, com a carga que tudo isso representa e que tem essa vantagem. Portanto, é uma dimensão que julgo que temos de ter presente, das cadeias curtas, e outra é da economia circular. Ver até que ponto é que as compras públicas também podem beneficiar este conceito da economia circular, da compra de bens em estado de uso, da questão da reutilização, enfim, que é outra das exigências do nosso tempo e que vamos de alguma forma também ter que levar em consideração no futuro, para lá daquelas preocupações que já temos e que está presente e todas as vantagens que decorrem das compras conjuntas. Mas são apenas estas notas. Mas acho que está um bom plano de trabalho. Então, só nesses minutinhos, eu acho que a gente já teve algumas ideias, né, Rudimar? Essa questão das cadeias curtas, eu acho que nós aqui ainda, falo pela gente, não posso falar pelo Rudimar, mas eu acho que o Brasil como um todo é um pouco atrasado ainda nessa questão ambiental. Acho que a gente pode aprender muito com a experiência de vocês, né? Então, já olhei aqui para o nome do seminário, já pensei em botar mais alguma coisinha aqui, né? Fortalecimento dos mercados locais, desenvolvimento sustentável. A minha sugestão, então, é que a gente defina esse cronograma para a gente realmente começar a botar isso, né, em prática, porque eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo. Se vocês me permitirem, eu já posso daí, com base no documento que a CNM forneceu, já encaminhar o termo de cooperação para a gente assinar, né? De nossa parte, eu acho que é isso, né? Não sei que por mim a gente já pode marcar as reuniões para discutir, já definir data, horário e tudo mais, porque já me vieram várias ideias, né? Essa questão da compra central internacional de compras me passou agora pela cabeça, então realmente eu não estudei a respeito. Mas é que a gente já viu aqui consórcios comprarem alguns itens que são itens muito específicos, ligados à tecnologia, que acaba se buscando um fornecedor internacional, né? A gente não tem fornecedor aqui dentro do Brasil. Eu não sei o nome específico agora, mas era uma ferramenta de salvamento para quando o carro ele acaba se envolvendo em algum acidente e ele está submerso. Então, era alguma ferramenta para o bombeiro conseguir abrir esse carro debaixo da água, enfim. E daí um outro órgão fez uma compra e foi uma compra internacional. E a pandemia também nos mostrou isso, né? Que o mundo não tem mais fronteira, né? E que juntos nós somos muito mais fortes, né? Um clichêzão básico, assim, né? Mas por que não, né? Enfim, eu acho que talvez essas demandas podem surgir, né? De coisas muito específicas, né? E que talvez alguém lá fora, que não esteja nem em Portugal e que não esteja nem no Brasil, possa nos atender. E que se nós juntos, né,
buscarmos isso, a gente vai conseguir algo muito melhor, porque vamos estar juntos, né? Não vai ser a APS comprando, não vai ser a AMAL e não vai ser o CISGA, né? Vai ser esse congregado de municípios que está atrás dessa solução. Então, acho que realmente, claro, é uma ideiazinha, né? Que até sair do papel, até surgir uma demanda que se enquadre nisso, né? Mas acho que era algo legal para a gente botar no nosso radar também fica de sugestão. Ok, Daniel, deixa-me só dizer duas coisas relativamente. Nós tínhamos já mal, até por indicação da Thaís, pedimos ao Dr. Tiago Monteiro também para fazer na reunião ainda hoje uma breve apresentação daquilo que é a experiência da AMAL e o trabalho da AMAL na central de compras. Acho que era útil, até nesta fase de enquadramento do cronograma. Depois, relativamente ao cronograma e atendendo àquilo que é a nova fase do projeto Inova Juntos, em termos de calendário, o projeto irá até, vocês têm indicado no cronograma, o último trimestre de 2024 para o seminário. É isso, não é? Ok. E será coincidente com aquilo que se perspectiva da vinda das entidades portuguesas, das entidades brasileiras a Portugal? É esse o calendário coincidente? Aí eu não sei dizer, Não porque sabem ainda, não. essa segunda visita aí, a Lorena não nos falou nada, a Lorena está escondendo o jogo, então... A gente está ainda nesse processo de elaboração, a gente já tem as datas certinhas, mas logo a gente vai disponibilizar isso no site, e já para não bater com essas agendas, né? Eu tinha até esquecido desse ponto do cronograma, Dani, de ser seminário no próximo ano. Mas a gente vai ajustar aqui o calendário e logo passo para vocês, tá bom? O que a gente pode fazer, só antes de eles apresentarem rapidinho, né? A gente define essa parte inicial do cronograma e depois a gente vai definindo o resto. Não precisa fechar o cronograma todo agora, né? Perfeito. Perfeito. Então, Mas há uma questão que o Sérgio tinha colocado deste seminário já agora, e que a Lorena se calhar tem ideia, que é se é um seminário online ou não, ou é um seminário presencial. Se é uma coisa para ser feita em Lisboa, ou no Algarve, ou em Brasília, ou num terceiro país. Oi, Lore. Eu acho que nesse primeiro momento seria virtual, Pode falar. né? Isso, acho que seria virtual, né? Virtual, né? Porque daí nós vamos ter, pelo que da última fala do Zanin, ou última fala não, a última gravação do Zanin, né? Haverão 2 momentos de trocas, né? De novo, de presenciais. Então, talvez num desses presenciais a gente poderia estar alinhavando isso, um presencial, né? Mas a princípio essa primeira fase seriam virtuais para poder dar a agilidade e a celeridade necessária. Isso mesmo. A gente vai ter um primeiro momento em dezembro, né? E um segundo momento em março. Então, algumas temáticas serão tratadas em dezembro e outras serão ali em março. Mas, a princípio, o seminário seria virtual, igual a gente tinha tratado ali com Coimbra também, foram todos previstos para ser virtual. Até porque, assim, como a gente já havia mencionado anteriormente, os consórcios municípios vão ter autonomia em todo esse processo. Então, se de repente o consórcio, o município decidir, olha, eu vou lá para Portugal, tem total autonomia. Então, isso fica realmente a critério de cada um de vocês, desde que sejam puxados pelo próprio consórcio, pelo próprio município, né? Se for fora dentro aqui do âmbito do Inova Juntos. Então, ouviríamos agora o Dr. Tiago sobre um pouco aquilo que é o trabalho e a experiência da AMAL para terem um primeiro enquadramento do que é que nós fazemos. Muito bem, então, bom dia novamente a todos, boa tarde para alguns que fazem parte aqui deste lado do continente, deste paísinho pequenino aqui da Europa. Bom, o tema é apaixonante. Eu tenho estado a ouvir várias pessoas a falarem sobre a contratação pública, sobre os desafios que nós temos, sobre as compras públicas, e é um tema que me apaixona desde há 15 anos a esta parte. Tenho tido o gosto e o prazer de desenvolver um conjunto de projetos nesta área das compras públicas um pouco por todo o país. Vou conhecendo até também por obrigações académicas a realidade de outros países, a realidade brasileira, a realidade americana, mas sobretudo a realidade europeia. E embora haja uma base, um esqueleto que coincida naturalmente nos países como os nossos, temos como obrigação aqueles princípios básicos da transparência, da concorrência, da boa despesa pública,
Depois temos um conjunto de situações que nos distinguem e que marcam, de alguma forma, as tendências das compras públicas, sobretudo em países como o Brasil e como Portugal, que Portugal não pode ser visto como um país isolado na Europa, porque, em bom rigor, o que Portugal faz é transpor uma lei, uma diretiva da União Europeia que condiciona muitíssimo as opções políticas e as opções estratégicas no âmbito das compras públicas. Mas, posto isto, eu gostava que, mais do que uma apresentação, isto fosse uma conversa de amigos, e, portanto, não tenham qualquer reserva em me interromper em qualquer momento, porque o Sérgio, na altura, disse-me que isto seria mais uma conversa e de esclarecimentos e de troca de ideias. Portanto, não venho preparado ou com esse chip para ter uma apresentação formal sobre um conjunto de conteúdos. Portanto, é lançar alguns tópicos e suscitar a discussão no âmbito desses tópicos. Sem prejuízo disso, eu gostava das minhas próximos minutos, as próximas palavras, estarem sustentados em um apoio gráfico que acho que ajudará a organizar as ideias. Eu vou partilhar a minha tela com uma apresentação. Já estão a ver, certo? Sim. Pronto. Ora bem, o que é que este quadro, o que é que este mapa nos permite observar? A evolução das centrais de compras com o perfil municipal, isto é, uma comunidade que agrega um conjunto de municípios e que desenvolve iniciativas diversas no âmbito das compras públicas. E esta é a realidade do país, isto é, a AMAL, que aqui surge, foi a segunda central de compras a surgir em Portugal, um ano após a primeira, que foi a área metropolitana de Lisboa, mas imediatamente após a AMAL desenvolveu, portanto, não é a mais antiga, mas digamos que faz parte do pelotão das mais antigas em Portugal. Desde essa parte, estamos a falar do ano de 2010, desde essa altura até ao dia de hoje, o efeito de contágio tem sido tremendo. Como podem verificar, todas estas a cinzento são comunidades que integram vários municípios e que foram desenvolvendo centrais de compras, entre elas também aqui está a de Coimbra, que julgo que será com quem vocês tiveram contacto, ou seja, com a região de Coimbra, e que desenvolveu um modelo em tudo e que idêntico ao que a AMAL desenvolveu. E, portanto, esta é a realidade do país. Temos aqui ainda umas franjas, algumas comunidades que ainda não avançaram por motivos que poderemos falar mais adiante, mas, como veem, é uma realidade que se iniciou há praticamente 15 anos, porque a constituição formal da Central de Compras da AMAL foi em 2010, mas já havia trabalhos exploratórios e trabalhos preparatórios 2 ou 3 anos antes. Portanto, estamos a falar de uma realidade de 15 anos. É uma realidade já longa. Desde essa altura até hoje, a Central de Compras, e eu já explicarei porque é que o tema também, aliás, o título é infeliz. Central de Compras, em bom rigor, a AMAL não compra absolutamente nada, mas a nossa legislação impõe que estruturas com este tipo de características se designem por centrais de compras. Ora bem, o que é que a AMAL e outras centrais de compras, como aquelas que aqui vemos neste mapa, têm desenvolvido ao longo destes anos? Uma figura que se chama acordo quadro, que nada mais é do que qualificar um conjunto de operadores, um conjunto de fornecedores, a ficarem habilitados a fornecer estas categorias que aqui estão. Portanto, em cada uma destas categorias são selecionados um conjunto de fornecedores aos quais os municípios que integram esta comunidade podem recorrer. Dir-me-ão, bom, então, mas que vantagem é que isso traz se eles já podiam individualmente recorrer a esses fornecedores ou esses prestadores de serviços? Um conjunto de vantagens enormes. Vos mostrarei e elencarei mais adiante. Mas, desde logo, uma simplicidade processual tremenda. O nosso código
obriga a que procedimentos acima de 200 mil euros, não sei, talvez 1 milhão de reais, será? Qualquer coisa deste género, tenham que ser desenvolvidos num concurso público internacional. O que significa que só em prazo, só em tempo de espera de apresentação de licitações, de análise de propostas, de relatórios preliminares, poderíamos estar a demorar 3, 4, 5, 6 meses até concluir um procedimento. O recurso a um acordo-quadro torna todo o processo muito mais ágil, que faz com que os prazos encurtem de tal forma que um município eficiente, em menos de um mês, tem todo o processo concluído. Portanto, nós temos optado por um conjunto de categorias que não são por acaso que aqui estão. Estamos a falar de categorias de negociação de eletricidade, de gás, de viaturas, de seguros, de refeições escolares, de combustíveis rodoviários, de papel, etc. E porquê que foram escolhidas estas categorias? Essencialmente por 2 razões. A primeira, porque optamos por escolher categorias de âmbito nacional que colidissem o mínimo possível com as economias locais, e este foi um dos temas mais sensíveis e qual eu vou dedicar um bocadinho mais de atenção, porque é aqui que nos distingue verdadeiramente a nossa legislação da legislação brasileira. Nós temos pouquíssimas hipóteses de beneficiar a economia local, ao contrário da legislação brasileira, mais evoluída nesse aspecto. E, portanto, optámos por fazer um processo incremental, isto é, convencer os municípios a aderir a estas novas metodologias, a estes novos métodos de compras públicas, mas através de categorias com quais eles não tivessem resistência, com as quais eles não achassem que podia colidir com os seus interesses locais. E os interesses são interesses legítimos, de promoção da economia local. Portanto, escolhemos estas categorias. E este slide que aqui vos mostra vem precisamente nesse sentido, isto é, antes de se iniciar uma estrutura como a Central de Compras, nós fizemos alguns inquéritos e determinámos que, ou encontramos que, o principal foco de resistência à adoção, ao interesse dos municípios no recurso ao trabalho da Central de Compras passava precisamente por achar que a Central de Compras vinha penalizar a economia local. Nada mais falso. E nada mais falso, sobretudo por estes 3 motivos que aqui vos mostro. Primeiro, porque, embora estejamos a falar de uma Central de Compras que não compra, este conceito pode ser um bocadinho confuso, mas eu já falarei mais sobre ele, o recurso às negociações desenvolvidas pela Central de Compras é um recurso voluntário. Isto é, se um determinado município entender que não lhe traz vantagem, não lhe traz benefícios recorrer àquela negociação, não está vinculado, não está obrigado a recorrer. Portanto, logo aqui, não vejo porquê não estar, pelo menos, integrada na Central de Compras e atenta àquela que é a atividade da Central de Compras. Por outro lado, que era um mito muito recorrente nos municípios portugueses, não sei como será nos municípios brasileiros, a ideia de que a nossa despesa pública local era absolutamente determinante para a manutenção dos pequenos comercializadores, pequenos operadores, pequenos fornecedores. Isso é verdade, mas se formos ver, é uma percentagem muitíssimo pequena da despesa municipal em compras públicas. Portanto, há toda uma outra fatia que é alocada a fornecedores de outras regiões, de outras comunidades, de outros países até, que não têm essa preocupação local e que, por outro lado, não beneficia das vantagens que a Central de Compras lhe traz. E, por fim, exatamente aquilo que vos disse no slide anterior, que é escolhemos as categorias que entendemos que teria menos impacto nas economias locais, isto é, onde haveria menos fornecedores pequenos, menos fornecedores locais. Por outro lado, a outra razão que afastou, de alguma forma, a adesão imediata a este tipo de propósitos, a este tipo de estruturas, teve a ver com uma percepção por parte dos municípios de que consigo melhores preços do que a Central de Compras. E é aqui que entra a grande fragilidade do nosso modelo
do modelo europeu e do modelo português, por inerência da transição dessa diretiva, relativamente ao nosso funcionamento das centrais de compras em Portugal. Bom, o que é que um acordo quadro permite fazer? O acordo quadro e as centrais de compras, como vos disse há pouco, não compram nada. Isto sem prejuízo de nós termos também centrais de compras em Portugal que compram, e no caso muito idêntico ao Brasil, também na área da saúde, temos a SPMS e os SUS que fazem compras centralizadas, mas em áreas muito específicas, mesmo da saúde, em setores muito específicos. Estamos neste momento, através de algumas CIMs, de algumas comunidades intermunicipais, a procurar fazer alguns projetos piloto de compras agregadas. É um processo muito lento, não tem trazido grandes vantagens e, portanto, o que nós optámos foi até por um princípio básico da boa compra pública, separar o esforço da negociação do esforço da compra. Entendemos que as melhores práticas de despesa pública passam por separar estas duas realidades. Quem compra não negocia, quem negocia não compra. E assim afastamos logo alguns problemas que existiam e que existem em todo o lado, de alguma promiscuidade, de algum risco associado ao processo da despesa pública e, por outro lado, otimizamos os dois melhores momentos. Quem negocia é especialista a negociar, quem compra é especialista a comprar. E as duas coisas nem sempre coincidem. E, portanto, as centrais de compras têm apostado em negociar preços, negociar condições, deixar que esses preços, essas condições fiquem estabilizadas durante um período de tempo para que os municípios possam recorrer a esses acordos-quadro, a essas negociações, a esses preços. Sempre que entenderem. Ora bem, a fragilidade que vos dizia há pouco passa precisamente por este modelo, que faz com que, ao negociarmos preços e negociarmos com vários operadores, nós negociamos preços relativamente altos. Não é prioridade no processo de negociação conhecer já o preço final da adjudicação, o preço final do fornecimento. O que nós queremos é qualificar um conjunto de fornecedores que fica habilitado a fornecer os municípios e que sempre que eles queiram proceder à sua compra, então têm um procedimento facilitado, muito mais ágil, muito mais rápido. Nós em Portugal chamamos do procedimento de ajuste direto ou uma consulta prévia, mas que na prática, para não criar confusão de termos, é quase a mesma coisa. É com convite apenas a um ou convite a mais do que um operador. Portanto, fazemos através do convite independentemente do volume de despesa e, portanto, permite que o procedimento seja muito mais ágil, muito menos litigante, com muito menos recurso judicial, porque toda a fase de escolha de critérios, de identificação das características técnicas foi tida no momento da celebração do acordo-quadro e, portanto, há todo um conjunto de processos burocráticos que se ultrapassam nesta fase. Portanto, em bom rigor, nós temos, conforme eu digo, neste penúltimo bullet, nós temos dois momentos de promoção da concorrência. Um momento em que dizemos ao mercado, olhem, querem ser os 5 melhores fornecedores, ou os 5 fornecedores, assim é melhor, os 5 fornecedores para esta categoria de produtos? Se sim, têm que ser os 5 melhores preços. Mas, no momento em que forem convidados para fazer a adjudicação, temos a fase chamada fase de call-off, então terão que apresentar o preço mais competitivo, esses 5 terão que apresentar um preço mais competitivo para poderem vencer. Isto permite-nos, traz-nos essa desvantagem que vos disse há pouco, de criar logo um primeiro anticorpo, um primeiro recuo, porque acham que o preço está no acordo-quadro, é um preço alto, mas, por outro lado, traz a vantagem de sentirem que a todo e qualquer momento há uma nova concorrência, há um novo momento de concorrência, há um novo momento de competição. E aquele operador dos 5 que estão selecionados, que hoje é melhor, não tem que necessariamente ser daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Portanto, dá-nos esta flexibilidade. Por outro lado, e vocês tocaram neste assunto, tem sido a melhor ferramenta de disseminação das tais políticas secundárias, que aí sim entendemos que a Europa, e em particular Portugal, pode ter já aqui alguns contributos interessantes, encontra-se num estágio relativamente mais adiantado.
tem a ver com a inclusão de critérios ambientais nos nossos procedimentos, critérios económicos e sociais. Se nos económicos eu entendo que nós estamos muito atrás daquilo que é a realidade brasileira, nos sociais e nos ambientais estamos relativamente evoluídos. Permite-nos que nós coloquemos critérios de seleção de determinados fornecedores que cumpram algumas regras ambientais e sociais. Esta tem sido a melhor forma para proteger as economias locais. Porquê? Porque nós estamos impedidos de criar critérios, como acontecem no Brasil, de impactos fictícios, de critérios de desempate, em que se privilegia a colocação de tecnologia local ou nacional, ou até mesmo de reservas de contratos ou margens de preferências para a tecnologia nacional. Isto são realidades que vocês têm aí e que nós não podemos de todo adotar. Porque a legislação comunitária impede-nos criar qualquer barreira geográfica à participação. Okay? Nós não podemos impedir, não podemos criar nenhum critério que beneficie única e exclusivamente por estar dentro de uma determinada fronteira, seja ela qual for. Uma fronteira de uma rua, de uma cidade, de uma região ou de um país. Não o podemos fazer. E, portanto, temos que procurar ser mais criativos e encontrar formas de valorizar, através dos critérios de valorização, valorizar as propostas em função de alguns requisitos que nós entendamos que beneficiam a proximidade. O Dr. Brandão há pouco referia a questão das cadeias curtas, mas nós não podemos colocar num concurso público a dizer que quem tiver até 5 km está beneficiado em detrimento de quem está até 10. Não. Temos que colocar alguns critérios que sejam entendíveis pelo mercado como trazendo vantagem à proximidade, a frescura dos alimentos, as questões da proteção do ambiente e, portanto, a pegada ecológica que representaria ter que trazer aqueles bens de outra região. Portanto, tem que ser por aqui e não simplesmente criar uma fronteira fictícia. Ora bem, eu estou mesmo a terminar, são os últimos pontos que aqui trago. Nós, neste momento, em Portugal, estamos a enfrentar este tipo de desafios, e são desafios que, eventualmente, podem ser interessantes para as nossas discussões. Passam por incluir fortemente a tecnologia. O Brasil é muito evoluído nesta matéria, já usa o pregão eletrónico há muitos anos. Nós embora tenhamos toda a contratação pública tenha que ser desmaterializada, toda, ainda não utilizamos as ferramentas de leilão eletrónico, por exemplo, como utiliza o Brasil, de uma forma muito eficiente. Os casos pontuais que nós cá tivemos foram de tremendo sucesso, mas são de integração ou de utilização ainda muito reduzida, ao contrário daquilo que seria expectável até. Estamos agora também numa fase de discussão em algumas comunidades acerca do papel da central de compras, se deverá manter-se nesta lógica de negociação e, portanto, de alguma cautela, ou se devemos começar a dar o passo para agregar algumas compras, fazer compras em conjunto. Estamos também numa discussão que vocês também referiram relativamente à profissionalização do comprador público. É muito complicado avançar esta lógica em Portugal por um dos motivos que foi dito há pouco, que é os municípios querem tudo para ontem, a necessidade de ter que fazer tudo com uma rapidez enorme está permanentemente presente e, portanto, a prática comum passa por fazer igual àquilo que fizemos no ano anterior, que fizemos no procedimento anterior e, portanto, porque temos que fazer rápido e não podemos ter o nosso chefe a perguntar-nos quando é que temos o procedimento concluído. Portanto, mais vale fazermos como fizemos antes do que estarmos a pensar numa nova solução inovadora. Por fim, alguma discussão em matéria de transferência de competências. Já começa a haver alguma realidade em Portugal em que alguns municípios transferem competências para as centrais de compras negociarem algumas categorias, e essas que são categorias em que os municípios entendem que o seu conhecimento local não aporta qualidade, não aporta valor à negociação, e, portanto, se não aporta esse valor à negociação, então sentimos à vontade em transferir essa competência para uma unidade centralizadora, que pela sua dimensão, pela sua especialização e profissionalização, poderá trazer melhores resultados. E, por fim, estamos já numa fase muito adiantada. O nosso
A nível europeu, o nosso Tribunal de Contas foi mesmo o primeiro a adotar práticas de utilização da inteligência artificial na fiscalização dos processos de contratos públicos, mas estamos também já a encontrar soluções de aplicação da inteligência artificial no apoio ao provisionamento, que acho que é o futuro imediato. Não temos como fugir a esta nova realidade e, portanto, se conseguimos potenciá-la para a compra pública, tanto melhor. Portanto, neste momento são basicamente os 5 temas ou os 6 temas das políticas secundárias à integração dos modelos de inteligência artificial que se discutem em Portugal e com o qual temos muito a aprender também com o Brasil e que, com certeza, também podemos partilhar os momentos, as reflexões que temos mantido em Portugal nos últimos tempos acerca destes temas. Eu terminei a exposição que tinha. Eu não sei se falei demasiado rápido, que depois entusiasmo-me e começo a falar destes temas e ficaria aqui mais 1 hora a falar sobre eles, mas fico agora completamente disponível para esclarecer as dúvidas que naturalmente terei deixado nessa apresentação tão curta, e colocarmos aqui, estabelecermos aqui um diálogo interessante para todos. Obrigada, Tiago. Agradeço a apresentação. Realmente é algo novo para mim. Realmente não conheço muito desse processo de compras públicas. Mas gostaria também de ver aqui se Dani, Rudimar, vocês têm alguma dúvida? Eu tenho várias. Pois é, né, Rudimar? Eu anotei aqui várias coisas, né? Mas não sei os meninos ali do Compras também, se tem algumas dúvidas. Mas o que mais me chamou a atenção foram essa possibilidade de critérios sociais e ambientais. Eu acho que isso é algo que a gente deixa um pouco a desejar, né? A gente poderia ter uma atuação bem mais efetiva nesse norte aí. E eu acho que são temas que a gente pode abordar aí nessas reuniões, né? Que eu acho que daí o Thiago fez essa explanação, mas eu acho que, né, a gente ficou com dúvidas assim, exatamente como que é feito esse processo, né? Exatamente como é que essa resposta, assim, né, tão rápida, enfim. E não sei você, né, Rudimar, mas eu fiquei aqui, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso aqui também? Não, acho que foi uma bela explanação e de fato ficou Maravilhoso. vários pontinhos aí, né, de interrogação, mas que nem a Dani falou, né, entender um pouco melhor eu costumo usar uma expressão aqui que é o feijão com arroz, né, que é uma comida simples, tradicional, brasileira, que todo mundo adora. Então tem que entender um pouquinho mais o passo a passo para a gente conseguir trabalhar. Tem vários itens, por exemplo, na questão econômica e ambiental, que nós já trabalhamos com a logística reversa, que é uma legislação mas é para itens específicos, não é geral isso, né? Mas então nós precisamos entender um pouquinho melhor, para mim ficou isso, entender um pouquinho melhor mesmo o passo a passo, né? A macro suscitou, mas o passo a passo para entender. Nós aqui já realizamos, nós e o APS, eu vou aprender até o final, né? APS, abre parênteses, ANVI, fecha parênteses, né? Nós já trabalhamos, então, pegar aqui alguns exemplos, medicamento, material ambulatorial, pneus, enfim, lâmpadas, é uma aquisição coletiva para todos os municípios, ou em outros itens, né? Tem outros procedimentos na área da saúde, que é o chamamento público, onde as empresas credenciam, é uma outra modalidade que nós temos, é uma outra formatação. Então, tem essas particularidades de processos a processos também que influenciam. A nova lei de licitações fala nos diálogos competitivos. Pode ser um pouco o que o Tiago trouxe agora, mas só que isso se fosse grego seria fácil, né? Um pouquinho mais complicado, é meio coreano esse negócio para nós ainda, né? Então, são essas modelagens que a gente precisa entender melhor um pouquinho o fluxo, né? Porque nós não temos cada processo, alguns processos têm um ritmo, outros têm outro, e outros têm, dependendo da situação, né? E nós trabalhamos muito com essa questão do dia a dia mesmo, né? É o pneu, é o medicamento, né? Agora nós estamos, enquanto CISGA, com 2 processos grandes na área da concessão de resíduos sólidos urbanos e de água e esgoto, por exemplo, daí é um outra, né, confere uma outra questão regional, mas
ali você falou, né? Eletricidade, a questão dos veículos elétricos, que veículos elétricos remete a uma outra questão, né? É sustentável isso? Até que ponto isso é sustentável mesmo? Não estamos gerando um outro passivo ambiental? Né? Então, fica aqui uma pergunta no ar também, aproveitando o momento, né? Para conversar. Então, eu acho que isso nós precisamos. Então, eu acho que o próximo momento, né, Dani, Lorena, Thaís, aí, a equipe, né, seria cada um apresentar um pouco do seu fluxo, né, mais o passo a passo, né, para daí a gente ir equalizando isso e aí pensando aquilo que de fato aí debatendo, né, propriamente dito, né, que seriam, como sugestão, seriam os próximos momentos nossos próximos encontros, o fluxo de cada um, respeitado ali as particularidades, né, da legislação e da forma, para a gente poder daí começar a, no passo a passo e trocando a ideia, a informação, o questionamento. Dani? Tiago, deixa eu fazer uma pergunta. As compras de vocês, né? Vocês têm sessões públicas de negociação? Como é que... Sessões públicas presenciais? Isso. Não, Não? É tudo virtual também. é tudo virtual. Ah, tá. Não, eu pergunto porque a gente também já faz tudo pregão eletrônico, né? Mas um passado pouco distante, a gente tinha as sessões presenciais e daí a gente poderia, quem sabe, acompanhar uma sessão de vocês, né, por vídeo, mas então não é o Não. caso. O Brasil até, uma das ferramentas de pregão eletrónico que nós usamos cá é uma ferramenta brasileira, o mercado eletrónico. Uhum. O Brasil é muito mais evoluído que Portugal na questão da negociação eletrónica, da negociação do chamado leilão, né? Chama o pregão, nós cá chamamos o leilão. O Brasil nisso está muito avançado. Não que em Portugal já não se tenha feito há muitos anos, mas não está a colher interesse por parte dos compradores públicos. Ainda recorrem muito ao formalismo do concurso lançado numa ferramenta, numa plataforma, aguardam a proposta por escrito, a proposta formal na plataforma, analisa-se, verifica-se o cumprimento dos requisitos e adjudica-se. É esta a prática em 99% dos casos em Portugal. Certo. Perfeito. Não só porque daí, nessa de ver o fluxo de vocês, eu já ia botar ali, vamos ver uma sessãozinha, mas então não é o caso. É muito pouco dinâmico. Se há coisa que nós podemos... podemos aprender muita coisa com o Brasil, coisas que eu, porventura, não sei que têm e, portanto, não consigo aqui enunciá-las. Uhum. Mas desde que sei que têm, que usam, nós podíamos aprender e importar a vossa experiência ao nível do pregão eletrónico, do leilão eletrónico, porque tem resultado, as experiências que nós fizemos em Portugal são experiências interessantíssimas. Temos uma média de poupanças face ao preço de mercado na ordem dos 14%, sempre que se utiliza o pregão eletrónico. E, portanto, não percebo porque é que não se dissemina. Tem muito a ver, na minha lógica, no meu entendimento, com alguma insegurança, incerteza e desconhecimento por parte do comprador público, falta de formação. E temos muito a aprender no que diz respeito, embora aí tenhamos muito a aprender, mas pouca possibilidade de passar à prática as questões de premiar as micro, pequenas e médias empresas. E temos muitas dificuldades em passar à prática porque a nossa legislação é uma legislação da União Europeia que nos impede de criar qualquer tipo de benefício relativamente à dimensão das empresas, ou à área geográfica, etc. Eu só queria, já agora, para não ficar... Mas, Tiago, se me permitir, essa questão das micro e pequenas empresas tem o lado positivo, mas também tem criado alguns empecilhos, né? A legislação, quando foi pensada, não levou em consideração algumas questões. Então, tem gerado alguns problemas também. Ela não está boa, sabe? Ela não tá legal ainda. Ela parece ser uma ferramenta boa, mas ela acaba, em alguns momentos, trazendo
enfim, acaba complicando, tá? Ela poderia ser um pouco mais. Ela não foi pensada de fato para. A ideia foi positiva, mas a forma de operar foi de quem não opera no dia a dia isso. Fez uma legislação lá em cima, desconhecendo a realidade, tá? Mas é um processo, com certeza, que pode ser melhorado e que traria muitos benefícios. Certo? Eu percebo e acho que, pronto, e esse detalhe que nós desconhecemos, eu conheço muito pela rama, muito superficialmente a legislação, e em termos de conceito parece-me interessantíssimo. Depois, como tudo, na prática as coisas não são bem assim. O que referiu há pouco relativamente à questão das viaturas elétricas, se são ecológicas, não são, não é esse nós colocamos lá as viaturas elétricas não porque entendemos que é um critério ecológico, não. A nossa preocupação ao nível do critério ecológico tem a ver precisamente com o ciclo de vida do produto. Portanto, eu entendo até que elas não são mais ecológicas das outras, mas isso já é uma discussão que tínhamos para aqui para outro fórum. Mas negociar, é só para mostrar que negociámos viaturas, podiam ser a diesel, podiam ser a gasolina, mas por acaso foram elétricas. Nós, nos critérios ambientais, temos que ter em conta, e a legislação já nos permite, todo o ciclo de vida do produto, isto é, desde a sua gênese, a sua concepção, até à sua destruição, até à fase, não só o período de utilização. Portanto, permite-nos que agora nós possamos avaliar uma proposta que nos demonstre ser mais amiga do ambiente, não só no período de utilização, mas desde o período da sua concepção até à fase em que ele passa a ser um produto secundário ou a ser integrado na produção de outro bem qualquer ou à destruição. Foi-me só questionado, embora eu vou só dar aqui umas respostas superficiais e depois falaríamos disto noutro fórum, se acharem conveniente. Que critérios sociais é que nós já conseguimos incluir nos nossos procedimentos de contratação pública, de compras públicas? Já nos é permitido colocar em Portugal, mesmo no resto da Europa, ainda estamos muito conservadores na utilização destes critérios, porque é uma diretiva muito recente e as diretivas depois são sempre alvo de impugnações, de reclamações, de litígio e, portanto, até que haja jurisprudência que normalize, as coisas demoram alguns anos e, portanto, ainda há muito conservadorismo, mas já se colocam critérios de igualdade de género, isto é, valoriza-se as empresas que tenham políticas de igualdade de género, sejam elas quais forem, mesmos salários para homens e mulheres, o mesmo número de funcionários homens e mulheres, ou não sendo possível em determinados órgãos da empresa, em cargos de gestão, o mesmo número de homens e mulheres, integração de pessoas com algum tipo de deficiência, inclusão de pessoas que tiveram problemas com a sociedade e, portanto, tiveram detidos, presos, etc. Portanto, todos estes critérios já são passíveis de utilização e de valorização das propostas com base em critérios sociais. Já o podemos fazer. Maravilha, obrigada, Thiago. Vinícius, você estava com a mão levantada? Eu estava, mas era justamente para falar sobre a questão das microempresas, empresas de pequeno porte, e eu acho que o Rudimar já conseguiu pontuar. Outro detalhe que a gente tem interessante aqui é o benefício para o pequeno produtor, né, da agricultura familiar. Também acho que seria uma situação que a gente tem aqui que o legislador trouxe e a gente poderia compartilhar também para conhecimento. Não sei se o Rudimar sabe falar bem sobre essa situação. O PAA, né, o Programa de Alimentação Escolar, que aí os municípios têm, via o Fundo Nacional de Educação, FNDE, recursos destinados exclusivos para a compra de alimentação para a agricultura familiar, né? Então, são 30% do orçamento tem que ser destinado para a aquisição de merenda escolar da agroindústria familiar. Então, um programa que voltou agora com bastante força, né? E isso ajuda muito a desenvolver a economia local, porque os municípios acabam comprando, adquirindo do mercado local, colaborando com todo esse processo, né, que foi falado anteriormente, das cadeias curtas, eu vou aprender, né, as cadeias curtas e da sustentabilidade, né? Então e aí o alimento chega fresco nas escolas, né?
E ainda acontece aquilo, né? O filho diz, ó, esse aqui fui eu que plantei, ó, viu? Vocês estão comendo a comida que eu plantei. Então, nos municípios menores aqui, nossos, acontece muito disso. Dani? Oi, não, eu estava justamente pensando que essa questão do fortalecimento da economia local e as cadeias curtas tem tudo a ver, né? Então, acho que dá para juntar o que a gente faz aqui, juntar o que o pessoal faz ali, a gente vai conseguir entregar alguma coisa muito bacana. E eu já ia sugerir, então, que o papo está muito bom, acho que se deixar a gente fica aqui até altas horas, né? Mas eu já ia sugerir, então, de a gente agendar 3 reuniões, né? Ali como o Rudimar bem propôs, né, Rudimar, talvez uma reunião eu acho que esse tempinho de 2 horas é bem bacana, né? Talvez 1 hora para 3 reuniões, né? Uma para a gente apresentar o nosso fluxo, a gente faz 1 hora de apresentação e 1 hora de bate-papo. Uma reunião para a Mal, então, apresentar o seu fluxo, né? O Thiago apresentou esse modelo macro, mas que agora ficamos todos ansiosos para ver como é que isso acontece de fato. E também 1 hora para o pessoal do Cisga também apresentar, que também, né, já tem um show aí para mostrar para gente. Então, eu ia sugerir de a gente agendar essas reuniões para daqui mais ou menos um mês, que daí dá tempo de todo mundo se preparar com esse material, fazer um fluxo bacaninha, né? Apresentar como é que faz, o que vocês acham, como é que está a agenda dos senhores aí para o próximo mês. Eu só queria aproveitar, né? Nós, este ano, na Marcha dos Prefeitos, teve uma experiência bem interessante do município, eu não me lembro de cabeça agora, mas depois eu vou pesquisar, eu tenho salvo aqui, aonde eles criaram, com apoio do SEBRAE, o SEBRAE aqui no Brasil é o Serviço de Micro e Pequena Empresa, né? Eles criaram uma legislação própria para várias compras priorizar o mercado local, né? Então foi uma experiência bem interessante. Claro, isso teve um processo, não é uma coisa simples, não é só fazer a lei, né? Tem que ter uma construção, né? Então eu vou pesquisar isso também, que eu posso trazer que foi apresentado lá na Marcha dos Prefeitos, no espaço do Inova Juntos, inclusive. E daí eu vou pesquisar, vou relembrar que é uma questão que nós podemos estar trabalhando no fortalecimento do mercado local para vários itens, né? Para evitar exatamente que pegar com exemplo, material de expediente, por exemplo, né? Ou material de limpeza. Aí vem, no caso aqui da Serra Gaúcha, vem uma empresa de Porto Alegre, né? Aí ele, para viabilizar o custo, ele vem com uma carreta. Só que tu chega no município para descarregar 50 bombonas de água de detergente e o município não tem essa demanda toda, ele só quer 20, né? Então tem que ser uma entrega parcelada. Aí está na região, está aqui próximo, é mais fácil entregar de forma parcelada. Então a gente também pode estar pensando nessa questão de legislações locais que complementam a lei de licitações do caso do Brasil, que também pode ter alguma modelagem ali com os colegas de Portugal ou alguma outra modalidade que a gente pode estar observando. Eu vou pesquisar e vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Lembrei disso agora. Obrigada. Joaquim? Só também para um comentário, uma experiência que nós podemos trazer também, extra central de compras, portanto, e que está a ser muito praticada no Algarve e também noutros pontos do país, mas em particular no Algarve, que tem a ver com isto que o Rudimar agora disse, que nós temos um programa que eu considero muito interessante de fornecimento de refeições escolares ao nível de valorizar as produções locais, mas não só. Envolve, além dos produtores locais da agricultura e das pescas, define um conjunto de dietas e envolve nutricionistas, procura-se uma alimentação mais equilibrada para os alunos, para as crianças, e também valorizar ao mesmo tempo as economias locais. E, portanto, é um projeto extremamente interessante e que foi, enfim, o Sérgio tem acompanhado bastante bem esse projeto, mas temos uma equipa que está por trás desse projeto e que tem sido um sucesso e julgo também pode ser uma experiência interessante para trocarmos ideias sobre esse projeto. Julgo eu, pode de alguma forma ser replicado em algumas dimensões aí no Brasil. É isso. Obrigada, Joaquim, excelente. Eu acho que é bem interessante realmente a gente fazer mais encontros para, porque assim, é um tema muito intenso, então assim, tem muito o que todo mundo compartilhar, então a gente vai ter ali vários
outros momentos para poder compartilhar isso muito melhor. E também fico com essa sugestão da Dani ali de outros encontros, né? Tinha sugerido inicialmente 3 para estar conhecendo o sistema de cada um. E aí, gostaria de pedir para cada um ali posteriormente, pode ser agora também, sugerir uma data para a gente conseguir colocar aí, fechar o cronograma do plano de trabalho certinho para a gente ter esse fluxo aí fechadinho, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não, aqui de nossa parte do consórcio, a gente já pode até deixar marcado. A gente ia sugerir para fazer ali na última semana de setembro, né? A gente pode fazer uma reunião por mês, talvez 3 semanas seguidas, né? Para não ocupar a agenda também de todo mundo uma semana inteira, né? A gente sabe que todo mundo tem muitas demandas aí para atender. Então, se vocês estiverem de acordo, a gente pode apresentar o nosso fluxo, então, no dia 25. 25 de setembro, né? É bom falar o mês. 25 de setembro. Tudo bem, Eu tenho Joaquim? disponibilidade e muito interesse. Pronto, dia 25. Tá. Esse mesmo horário, né? 10 horas aqui, 14 em Portugal, né? O CISG, então, podia ser dia 23 de outubro. Ok. Dani, Oi? aproveitando, considerando que vão ter particularidades nossas e de vocês, para otimizar, nós não conseguiríamos fazer a nossa apresentação no mesmo dia? Podemos? Né? Porque eu acho que vai ter muita coisa que talvez acabe se repetindo, né? Muito parecido, né? A gente poderia combinar, de repente, acho que pela nossa realidade, né? Enfim, podia fazer no mesmo dia, a gente otimizaria e os 3 encontros virariam 2. Talvez um encontro pode ficar repetitivo, pode ficar cansativo, pode ficar maçante, como sugestão. Certo. Não, pode ser. Desculpa, Dani, até concordo também, porque a gente vai ter capacitação aqui em Brasília também, estava esquecendo desse ponto. Então, acho que para facilitar, pode ser um momentinho ali, 1 horinha, ou até 30 minutinhos aptos, outro momentinho ali, o CISG, acho que até para facilitar mesmo esse processo. Não, a gente faz dia Perfeito. 25, então, os 2 daí, até para poder os colegas de Portugal entenderem também um pouquinho, e a gente consegue daí. Na verdade, nós vamos fazer um bate-bola, né, Daniel? Tu vai falar, eu vou falar, nós vamos estar complementando um com o outro, né? Porque, tirando uma particularidade aqui e colar, mas o fluxo tende a ser muito parecido, né? Porque a lei é a mesma, né? Não, perfeito, Rudimar. A gente até marca uns 10 minutinhos antes para a gente fazer o nosso bate-bola. Não, a gente marca um pouquinho, não, também menos. A gente marca um pouco antes, conversa um pouquinho melhor, combina melhor a tática do jogo, porque senão a gente vai entrar meio frio e a gente pode tomar de goleada dos colegas de Portugal. Tentar garantir um empate, né, tia, pelo menos. Não vamos entrar. Não, vamos. Senão A nós gente vamos marca ser um pouquinho goleada antes. aqui, né, tia? Não, perfeito. Então já fica dia 25/9, então, a nossa apresentação Perfeito. para o pessoal do Algarve. Fechou, pessoal? Que agora a gente mandar uma sugestão de data com o Joaquim, com o pessoal da Isso. AMAL. Perfeito. Perfeito, então. Então, pessoal, primeiramente agradecer, né, o nosso momento aqui de compartilhamento de boas práticas. Acho que é um tema realmente muito interessante, porque muitos municípios aqui de Nova Juntos têm interesse nessa temática, muitos participam de consórcio também, e vai ser, acho que, um case de referência, assim, né, para a gente fazer um seminário posteriormente, acho que vai ser muito interessante. Então é isso, agradeço a participação de cada um. A gente fica aqui esperando a data da AMAL, então, para a gente poder tocar esse próximo momento. E qualquer questão, a equipe do Nova Juntos coloca à disposição para abrir uma sala, criar uma reunião. A gente está aqui com esse apoio mesmo operacional para que essa cooperação possa ali permear ao longo do tempo. E é isso, a gente fica à disposição. Obrigada. Tchau. Bom dia, boa tarde Obrigada, a todos. pessoal. Obrigada. Obrigado. Até. Beijo, até lá. Tchau, tchau. Tchau.